Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 16 de julho, agora na Espanha, 11 horas e 39 minutos, no Brasil, 6h39 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas segue desenhando fundos ascendentes. Eu coloquei essa minha banda de VWAP semanal para promover a virada dela da VWAP semanal de sábado para domingo. Tem gente que coloca de domingo para segunda, mas para mim é mais fidedigno de sábado para domingo. De qualquer forma, a gente está agora iniciando essa pernada ascendente para estressar a aresta superior dessa nova cunha que está se formando. São cunhas sucessivas que, na verdade, só vai exponenciar o poder de explosão lá da primeira cunha. No gráfico semanal, já que a gente está encerrando esse candle semanal na virada da VWAP de hoje, de domingo para segunda, a gente percebe que a BTC essa semana estressou a linha superior da nuvem no semanal. No primeiro encontro, normalmente a BTC recua. Então já é o segundo candle que toca na linha superior da nuvem. A partir da terceira tentativa fica mais factível, justamente porque o book vai ficando mais leve. Quem tinha que realizar o lucro nesse patamar já realizou. A quantidade de ordens de vendas vai ficando menor. Agora, a partir da terceira tentativa, que deve se desdobrar no próximo candle semanal, a BTC provavelmente vai explodir em direção a 36 mil dólares. No diário, vocês vejam que essa madrugada foi volátil, fizemos a mínima aqui no diário no dia de hoje, 16 de julho, em 30.064, estressamos novamente a mediana do canal de Keltner, mas fizemos um fundo ascendente em relação à agulhada de 14 de julho, onde a mínima ficou em 29.900. O que importa é que na projeção aqui de 26 períodos, a nebulosidade esverdeada ganhou ainda mais espessura, o que denota que os compradores estão fortemente no controle da BTC e é muitíssimo provável que esse padrão aqui de bandeira de alta vai acabar explodindo para cima, buscando o nosso target lá em 36 mil. Então isso aqui vai ficar como uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 está se formando. No intraday, a BTC está dando bons trades hoje. Vocês veem que na madrugada deu um beijo aqui na lower, voltou para a VWAP, estressou a primeira upper, acumulou na altura da VWAP. Nesse momento a gente está estressando a primeira upper novamente. Deixa dar um ponto de entrada seguro que eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem tudo fechou no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, uma nova era de investimentos está chegando. O poder transformador da tokenização de ativos, de imóveis, passando por franquias, energia renovável e até empreendimentos cinematográficos. Hollywood está sentindo a revolução da tokenização. O mercado imobiliário pode ser salvo de uma crise que está ameaçando varrer o setor imobiliário comercial nos Estados Unidos através da tokenização. Isso vai revolucionar a maneira com que investimentos e crowdfundings são ultimados. O fato é que não há tanta fricção assim na negociação de tokens representativos de um ativo de investimento ou uma fração desse ativo. Pode ser uma fração de imóvel, pode ser uma fração de um empreendimento cinematográfico. Imaginem vocês que eventualmente o filme da Barbie pudesse ser pulverizado em vários tokens e quem eventualmente quisesse apostar nesse empreendimento cinematográfico poderia participar e gozar dos benefícios que o grande sucesso de um empreendimento cinematográfico pode proporcionar. É a nova era dos investimentos, sem fricção. E a SEC está pensando em eventualmente não apelar do caso Ripple versus SEC, em que a SEC, a CVM norte-americana, perdeu. Primeiro porque um recurso perante um tribunal federal norte-americano poderia demorar anos. Segundo, que a SEC não sabe se é interessante criar um precedente perante um tribunal federal norte-americano que pode acabar jogando uma pá de cal em todas as investidas fiscalizatórias
que a SEC já empreendeu contra outros ecossistemas, contra a Binance, contra outras CeFIs, como a Coinbase. Enfim, a SEC poderia criar um precedente poderoso e contrário à sua política atual. O fato é que, se eles não apelarem, vai formar coisa julgada e um leading case para outros casos que provavelmente terão o mesmo desfecho. E a SEC agora está numa sinuca de bico. Se eles apelam, além da demora brutal, eles vão levar a possibilidade vão levar para a segunda instância a possibilidade de se criar um precedente perante um tribunal federal norte-americano e vai colocar uma pá de cal em todas as investidas fiscalizatórias já ultimadas pela própria autarquia regulatória federal norte-americana. E a Rússia rompeu o seu acordo de cooperação humanitária junto à ONU. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a principal notícia é que o Moscou está encerrando eventualmente o acordo de grãos do Mar Negro e tornando extinto o corredor humanitário de ajuda na Síria. Enfim, o mundo pode... essa crise pode piorar em muito outras crises. Essa crise russo-ucraniana pode acabar se espraiando para outros setores, outros imbróglios geopolíticos, como, por exemplo, a Síria, o acordo de grãos no Mar Negro. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A riqueza do Oriente Médio agora flui para a China, em meio à ansiedade e incerteza com os laços norte-americanos. As monarquias do Golfo, ricas em petróleo, estão aproveitando sua riqueza para aprofundar os laços com a China, em meio à incerteza sobre o futuro com a parceria norte-americana. Nunca os países do Oriente Médio fecharam tantos negócios com os chineses, e a China intensifica exercícios militares com a Rússia em meio às sanções dos Estados Unidos contra a Federação Russa. O mundo tá pirado, a BTC tá desenhando ainda uma bandeira de alta no 6 horas. No diário, essa bandeira tá muito clara. É muitíssimo provável que nessa próxima semana que se inicia, a gente exploda em direção a 36 mil dólares. A BTC tá acumulando para isso. A nuvem de Shimoku na projeção tá dando conta dessa movimentação. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Atom, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.